A Divina Comédia é um conjunto de 3 livros que deu origem ao famoso Inferno de Dante. É um poema de viés teológico e épico da literatura, escrito no século XIV e dividido em 3 diferentes partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Escritos por Dante Alighieri, nasceu no século XIII em Florença e foi um grande poeta, político e escritor que ficou amplamente conhecido por sua obra intitulada A Divina Comédia. Neste vídeo trarei um resumo do primeiro livro, O Inferno de Dante, retratando os 9 círculos que compõem este abismo, com as almas de acordo com cada pecado. Mas antes, não se esqueça de curtir este vídeo e comentar dando sua opinião aí nos comentários. E se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, para ser notificado sempre que sair um vídeo novo, e vamos pro vídeo. O inferno é um lugar de sofrimento e desespero, mas sempre tem mexido com o subconsciente da humanidade. Mas nenhuma outra obra teve tanta influência na consolidação da imagem do inferno no imaginário popular, como a Divina Comédia de Dante Alighieri. A viagem ao inferno começa quando se encontra em uma floresta escura e cercado por feras. Dante encontrará o espírito de Virgílio, o mais virtuoso dos poetas romanos, que o guiará em sua jornada pelos 9 círculos do inferno. A entrada para o inferno é ampla, sem portas ou obstáculos, e uma grande inscrição diz: "Deixe toda a esperança como você que entra". O inferno tem uma geografia única que lembra uma grande cratera em forma de funil. Esta cratera teria sido criada após o impacto da queda de Lúcifer após cair do céu. Para chegar ao fundo do inferno, é necessário passar por diferentes níveis, conhecidos como círculos do inferno. E quanto mais profunda a alma for, pior será seu castigo. Antes mesmo de chegar ao primeiro círculo, é a antessala do mal, também conhecida como Sala do Inferno. Estando os indecisos e os covardes que optaram por não tomar partido e não tomar uma decisão. Nem iriam para o céu e para o inferno, mas passariam seus dias atormentados por vespas, e com a carne de seus pés devorada por vermes. Mais tarde, uma multidão se reuniu às margens do rio Aqueronte, esperando que Caronte o barqueiro fizesse a travessia para o pior vir procurá-los para o castigo eterno. Depois de cruzar o rio, as almas serão trazidas diante de Minos, o juiz infernal que atribuía sentença à alma do pecador e definia em qual círculo ele deveria ser destinado, usando sua cauda de serpente, e envolve o condenado com sua cauda, e o número de voltas que ele dá indica a qual círculo será destinado. O primeiro círculo é conhecido como limbo. As almas daqueles que não foram batizados iriam para lá. Havia também pagãos virtuosos como Homero, Platão, César e Horácio, entre muitos outros. Lá não há sofrimento ou gritos de dor. Apenas suspiros de desesperança por não tendo sido iluminado pelo Criador e privado da visão de Deus. O segundo círculo é reservado aos lascivos e luxuriosos, e era conhecido como o Vale dos Ventos. Havia figuras como Semíramis, Cleópatra, Paris, Aquiles, Tristão e outras. Assim como em vida, essas almas se deixaram levar pelas paixões. No inferno seriam levados pelos ventos fortes e incessantes, atingidos e abalados pelos redemoinhos. Não foram poucas as almas que se perderam na busca do amor e do prazer, e abandonaram a razão. No terceiro círculo, uma queda intensa, destacava-se a chuva suja, eterna, gelada, e uma enorme fera Cérbero, o gigantesco cão de 3 cabeças que latia incessantemente pelas 3 bocas. Este círculo era reservado para aqueles que abusaram do pecado da gula. Os gulosos se viram afundados na lama criados pelo próprio vômito, enquanto eram mordidos, arranhados, esfolados e dilacerados por Cérbero, a besta infernal. O quarto círculo, por outro lado, era reservado aos pródigos, avarentos e aos mesquinhos, tocados de diferentes maneiras. Pelo pecado da ganância, eles passariam a eternidade empurrando grandes sacos de dinheiro, um na direção do outro, e trocando maldições por terem naturezas opostas. Enquanto um gritava, "Porque você guarda o outro?", respondia, "Porque você desperdiça?". No quinto círculo, uma grande cachoeira de sangue fervente abastecia o rio Estige. Nas águas do rio, há os enfurecidos e furiosos lutando para dar vazão à sua raiva sem fim, atacando uns aos outros. No fundo do rio, há as pessoas rancorosas que tentam gritar, mas apenas suas bolhas chegam à superfície. Dividindo o inferno está a cidade de Dite, onde estão as 3 Erinias, também conhecidas como Fúrias, e os anjos caídos que protegem a grande porta. Ele diz que é o marco que separa os pecados culposos, em que não há intenção de ofender, dos pecados intencionais, atos que são cometidos conscientemente e com intenção.
O sexto círculo é o cemitério de fogo dos hereges, nas sepulturas abertas onde ficam aqueles que não acreditam na existência de Deus e de Jesus Cristo como seu Filho, ou rejeitaram seus ensinamentos, levando outros com eles longe da graça do Senhor. Queimam nas chamas que os devoram dentro de seus túmulos. Sétimo círculo. Vale do Flegetonte ou Vale da Violência. Este vale é dividido em três. Na primeira parte, perto das ruínas de Creta, é possível ver o terrível Minotauro, uma criatura meio homem, meio touro. E no fundo do vale, dentro de um rio de sangue, estão aqueles punidos por terem cometido crimes violentos nas margens do rio. Os centauros atiram flechas com seus arcos nos criminosos. Quanto mais grave for o seu crime, mais o pecador deve ser submerso. Caso contrário, será punido pelos centauros. O próximo vale está reservado para os suicidas, aqueles que tentaram suas próprias vidas. Essas pessoas se transformaram em árvores retorcidas, criando uma floresta sinistra e aterrorizante. Nenhum fruto nasceu dela, apenas espinhos venenosos. Em seus galhos, as arpias negras fizeram seus ninhos e devoraram suas folhas, causando dor e sangramento às árvores. De todos os lados é possível ouvir os gritos intermináveis. Fechando este círculo, é o Vale do Deserto Abominável, onde os pecadores se encontram num deserto de areia quente, onde chovem chamas de fogo. Estão aqueles que foram violentos contra Deus, como os blasfemadores que queimam deitados na areia muito quente. Os sodomitas que devem correr pelo deserto sem rumo, e se pararem, são condenados a permanecer no mesmo lugar por 1000 anos. E os usuários violentos contra a sabedoria de Deus estão sentados sob as chamas. O oitavo círculo é reservado para fraudadores de vários tipos. Este círculo é conhecido como o Maligno e é dividido em 10 poços. No primeiro estão os sedutores e os libertinos que enganaram seus entes queridos e semelhantes para satisfazer seus desejos. Estes são continuamente açoitados por demônios com chifres. No poço ao lado, onde os bajuladores e aduladores estão submersos em esterco e fezes, nos quais passaram a vida enganando os outros e tirando proveito dos seus medos e desejos, passarão a eternidade atolados em seus próprios excrementos. No terceiro poço, estão os praticantes da simonia, traficantes de artefatos sagrados, que foram encontrados enterrados de bruços, apenas com as pernas expostas e assados com velas, cometendo o crime de venda de salvação ou de falsas posições no clero. No quarto poço, eram os adivinhos que afirmavam conhecer o futuro, algo que só corresponde a Deus. Suas cabeças estavam viradas, e suas lágrimas de desespero umedeciam suas nádegas. No quinto poço, os corruptos foram fervidos em um lago de piche fervente e, quando tentaram chegar à superfície, foram atacados por demônios que os forçaram a submergir. Os hipócritas se encontraram no sexto poço. Embora usassem lindas capas, eram pesados como chumbo, e manter as aparências tornou-se num verdadeiro calvário. Nesta sepultura enterrada está o corpo de Caifás, o sacerdote que aconselhou os fariseus que crucificaram Jesus. No sétimo poço, os ladrões têm seus corpos roubados constantemente por serpentes e outros répteis monstruosos que os atravessam e os desintegram, roubando seus traços humanos. É a punição por terem se apoderado do que não era seu, sendo que agora as serpentes se apoderam de suas próprias identidades. No oitavo poço estavam os maus conselheiros, estão envoltos por chamas, oceanos de lava e uma tempestade de raios contínua. Em vida eles induziram outros a praticar a fraude. O fogo que os atormenta também oculta os conselheiros da fraude, pois o pecado deles foi cometido escondido. E como pecaram com suas línguas, agora a fala só pode passar pela língua da chama furtiva. No nono poço estão os semeadores de discórdias, são esfaqueados pela espada de um demônio, que os pune causando mutilações em partes do corpo representativas do tipo de discórdia que provocaram. Eles estão com as entranhas para fora, aparecendo seus estômagos. Alguns têm a cabeça cortada, outros, os braços e as pernas. Outros, a língua, as orelhas ou o nariz. Existem 3 tipos de semeadores de discórdias: criadores de cismas religiosos, instigadores de conflitos sociais e semeadores de desunião familiar. Finalmente, no 10º e último poço estão os falsificadores cobertos de todo tipo de doenças e pestilências, por terem praticado mentiras e simulados. Sofreriam diversas doenças dependendo do seu crime. No 9º e último círculo do inferno é o lago Cossite ou Traição, também conhecido como Lago das Lamentações. Ao contrário do que poderíamos imaginar, o lugar mais profundo do inferno não é o mais quente, e sim o mais frio. Devido às asas de Lúcifer dentro das águas geladas do lago,
apenas parte do torso e as cabeças dos traidores se projetavam. Esses pecadores viram suas lágrimas congeladas enquanto choravam desesperadamente. Os traidores são divididos em 4 classes: aqueles que traíram a família, aqueles que traíram o país, aqueles que cometeram uma ofensa à hospitalidade e aqueles que traíram seus mestres. No centro do 9º círculo reside Lúcifer, o maior dos traidores. Aquele que traiu a Deus, que também está preso no gelo. Ele tem 3 cabeças, e com cada uma delas, devora os 3 maiores traidores da história: Judas, Bruto e Cássius. No final do último círculo, Dante e Virgílio encontrariam um acesso que os levaria ao purgatório. Pessoal, se gostaram do vídeo, deixe o seu like, curta, comente e compartilhe, e se não é inscrito, se inscreva. E obrigado. E até o próximo vídeo.